Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Roosevelt Conci e estamos aqui hoje para mais um Zoom Debate. Hoje temos a honra de receber dois oficiais da alta patente da Marinha. Um almirante e um capitão de mar e guerra, para olhar de perto uma instituição que atravessa a história do Brasil, a Marinha. Em um país de mais de 7 mil quilômetros de costa, 95% do comércio exterior vindo pelo mar e uma imensa riqueza submersa, conhecida como Amazônia Azul, garantir nossa soberania marítima é garantir o nosso futuro, com certeza. Mas a Marinha é muito mais do que navios, aeronaves, operações navais. Ela cuida de vidas, promove ciência, pesquisa, diplomacia e integra o Brasil de norte a sul, do litoral ao coração da serra. Nova Friburgo, onde ficam os nossos estúdios, faz parte dessa história. Há mais de 100 anos, nossa cidade acolhe a família naval, seus sanatórios, na saúde militar, no acolhimento e na hospitalidade que nos une. Hoje, vamos conversar sobre tradição, modernização, cuidado, presença e tecnologia. Vamos a um olhar, com certeza, mais do que o mar, para entender o melhor, com certeza, o Brasil. Por quê? Porque, como lembram, e com certeza lembram os marinheiros, quem olha para o mar vê, com certeza, mais longe. É um orgulho recebê-los nesse momento e vamos ao debate. Estamos de volta aqui já agora, e hoje recebendo dois ilustres convidados, como nós falamos ali, e vamos falar de patente, mas são dois convidados, são personalidades que têm a sua vida e tiveram a sua vida iniciada não como militares. E nós vamos conhecer aqui os dois lados, tanto a vida civil deles antes de entrarem na Marinha, também a partir do momento. Eu recebo aqui o Almirante Noga, da Marinha do Brasil, aviador naval, com uma trajetória marcada por liderança, estratégia e serviço ao país. Ao longo de sua carreira, comandou o Esquadrão de Helicópteros da Amazônia, em Manaus, e mais tarde assumiu o comando das aeronaves de caça de São Pedro da Aldeia. Representou o Brasil no exterior como adido naval e de defesa no Reino Unido, Suécia e Noruega. Em 2015, foi promovido a almirante e assumiu simultaneamente a diretoria de assistência social da Marinha e a diretoria geral do abrigo do marinheiro, fortalecendo políticas de cuidado, proteção e bem-estar da família naval. Já na reserva, dedicou 6 anos como presidente do Conselho Deliberativo da AMN e atualmente atua como assessor institucional da associação. Almirante, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui em Nova Friburgo, na sede do nosso estúdio, onde só tem com certeza afinidade e empatia, porque a Marinha está presente. E às vezes as pessoas falam, como a Marinha é presente na Serra? Mas nós vamos falar tudo aqui, porque nós estamos também com o diretor da nossa unidade aqui. Muito prazer. E eu costumo abrir o programa dizendo o seguinte, quem melhor sabe falar do currículo da gente é a gente, não sou eu. Aqui eu falei um currículo formal, mas quem é o Denilson Noga? Bom, é um prazer estar aqui nessa cidade maravilhosa, Nova Friburgo, nesse programa, né? E esse currículo eu acho que já resumiu, mas eu acho interessante, né? As pessoas sempre ficam, mas como é que você consegue entrar na Marinha? Eu não vou ampliar, porque são várias maneiras que você consegue entrar na Marinha. Como eu entrei na Marinha, na verdade. Então, eu entrei na Escola Naval, né? Então as pessoas confundem um pouco Escola Naval com Colégio Naval. O Colégio Naval, ele fica em Angra dos Reis, né? Você precisa do ensino médio para entrar no Colégio Naval, para seguir carreira. E a Escola Naval, você precisa, na verdade, ali você vai fazer a faculdade, digamos assim. Então fica, para quem conhece o Rio de Janeiro, do lado do aeroporto Santos Dumont. Então eu fiz esse concurso em 83, né? E entrei para a Escola Naval. São 4 anos, uma faculdade normal, depois que você faz uma viagem de instrução e a carreira, né? O currículo já foi muito bem resumido aqui. Mas uma coisa interessante aqui, né? As pessoas também confundem muito, então para vocês entenderem, né? Almirante, qual a diferença, né? A Marinha em relação às outras forças, o Exército e a Aeronáutica, assim como até próprias auxiliares, aí, os bombeiros, né? E a Polícia Militar, a Marinha não tem coronel.
Então, na verdade, o major, né, nessas forças, como eu falei, no Exército e na Aeronáutica, na Marinha é capitão de corveta. Não tem tenente-coronel, é capitão de fragata, e também não tem coronel full, que é o capitão de mar e guerra, como no caso aqui, nosso comandante Galo. E os almirantes, na verdade, são os generais no Exército e os brigadeiros na Força Aérea. Então tem de 2 estrelas, 3 estrelas e 4 estrelas. Eu fui para a reserva com 2 estrelas, mas poderia ter conseguido galgar mais 2 posições. Então esse é o resumo. Mas, na verdade, aqui em relação ao currículo, né, é importante que eu casei com uma dentista formada aqui em Friburgo. Olha só. Na FONF, que hoje agora não é mais FONF, agora na verdade é a UF, né? Então, e por incrível coincidência, né, nessa última sexta-feira foram 35 anos de formada. Então o pessoal lembrou aquelas fotos aqui deles aqui em Friburgo, vim várias vezes aqui nessa cidade maravilhosa, né? E é muito bacana estar aqui e poder participar desse bate-papo. Olha, que bom, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo e, por certo, eu acho que nós vamos falar aqui da Marinha do Brasil, vamos falar, como o senhor disse, do acesso à Marinha, quer dizer, o que é essa carreira e da repercussão que isso tem. E vamos falar da repercussão hoje da Marinha, tanto no Brasil quanto também no mundo, né? Que a gente pode também, vamos aqui viajar um pouco com relação... mas nós temos aqui ao lado o Vitor de Andrade Melo Galo. Ele é capitão de mar e guerra, médico, cirurgião plástico, com ampla experiência em gestão hospitalar e liderança na Marinha do Brasil. Graduado pela UERJ, com residência em cirurgia plástica no HNMD, né, e MBA em gestão hospitalar pelo CPAD. Já ocupou estratégicos posições como diretor da Policlínica Naval em Manaus e chefe de clínica de cirurgia plástica do Hospital Naval Marcílio Dias, além de atuar em missão de paz no Líbano e no programa Antártico Brasileiro. Atualmente é o diretor do Sanatório Naval. Capitão Galo, com o nome de guerra, né? Isso. Seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui. Mas, como eu disse para o Almirante, quem mais sabe do currículo de vocês, da forma que vocês gostariam de ser apresentados, são vocês. Então, tem gente aqui que vem e fala da sua vida pessoal, fala da sua vida profissional. O capitão de mar e guerra, Vitor de Andrade Melo Galo, pelo Vitor Galo. Queria agradecer o convite, obrigado, Roosevelt, de estar aqui. Um breve resumo, eu formei medicina em 98, fiz cirurgia geral no servidor de Estado e, por algum motivo, meu pai, que é de Marinha, me trouxe um encarte. Eu era médico formado e me trouxe o encarte e eu me inscrevi para fazer o concurso. Por acaso. Eu não queria ser militar. Então, para as pessoas que nos ouvem, que não tem essa... e fui me adaptando e gostei, entrei para a Marinha, fiz formação na Marinha em cirurgia plástica, não queria ser diretor, queria só trabalhar na área técnica, fui me envolvendo com a Marinha, e aí fui fazer a parte no Líbano, na Antártica, eu fui no navio Maximiano, apoiar os pesquisadores, que é um navio de pesquisa, a gente leva material, pessoal, para fazer pesquisa na Antártica. Eu fiz a primeira viagem desse navio, depois eu fui fazer uma viagem no Líbano, voltei e fiquei como chefe na cirurgia plástica, trabalhando na cirurgia plástica. Então, assim, foi por um acaso. Eu fiz a prova, vou ver como é que é. E estou aqui até hoje, com 25 anos de formado, de carreira na Marinha. Uma curiosidade, assim, diferente, porque eu entrei diferente do almirante, eu fiz uma faculdade fora, do meio civil, pode ser médico, pode ser dentista, pode ser farmacêutico, pode ser da área de direito, qualquer especialidade. Depois de formado, presta o concurso e ingressa nas fileiras da Marinha. Entendeu? Então, assim, foi muito interessante esse tipo de coisa que não é comum e gostei muito. O acesso, é importante que você possa já ficar isso claro, que o acesso ele tem várias formas de você acessar a Marinha, como as Forças Armadas também. Mas vamos lá, já direto. Almirante e capitão,
Normalmente a gente abre o programa fazendo uma chamada contextualização. Um nivelamento que a gente faz, porque quem está nos vendo e ouvindo, porque aqui temos também a transmissão pelo Spotify, muitos sabem muito superficialmente do que vem a ser a Marinha. Né? Acham, admiram bastante a farda, né? E coisas nesse sentido, mas eu queria que a gente pudesse, de uma forma bastante didática e pedagógica, para que a gente pudesse, começando pelo Almirante, a gente pudesse falar do papel efetivo da Marinha, o quanto a Marinha efetivamente ela atua. Nós somos um país de uma costa enorme, somos um país de rios enormes também, e como é que a atuação efetiva da Marinha, quer seja no Brasil e fora do Brasil. Rosel, se você me permite, né, em relação a algo que eu falei aqui, o Mantigalo também comentou, e eu acho que deve estar curiosidade de todos aí que estão assistindo o nosso programa, escutando isso aqui, esse bate-papo aqui maravilhoso, né? É o ingresso na Marinha. Bem rápido aqui, eu acho que deve... Bom, você com antigo primeiro grau, né, na verdade com o ensino fundamental, no final do ensino fundamental, você pode entrar para o Colégio Naval, como eu havia dito, né? E com o ensino médio você pode entrar na Escola Naval. Então isso daí, na verdade, são oficiais de carreira. Você praticamente vai ser um oficial de carreira. Fora isso, você tem também as escolas de aprendizes de marinheiro, né, espalhado pelo Brasil, na qual a pessoa vai fazer concurso, hoje, homens e mulheres, em todos os concursos nossos, né, e para ingressar também. Então, temos em Santa Catarina, temos em Santa Catarina, Florianópolis, né, temos em Pernambuco e temos no Ceará. Certo? E não esqueci também no Espírito Santo, né? E no Espírito Santo também. Então, essas 4 escolas de aprendizes você pode entrar para ser marinheiro, né, de carreira também. Fora isso, como o comandante Galo comentou, né, você faz uma faculdade, e se você não conseguir passar no concurso, ou então quiser ser formado em Direito, Engenharia, mas você faz a faculdade e, dependendo das vagas daquele ano, você faz concurso já formado, para ingressar na Marinha também, já para complementar a Marinha nesse ponto aí, nessa necessidade, assim como na saúde no médio. Então, na verdade, são essas maneiras, bem geral aqui, como você pode ingressar na nossa Marinha, na nossa instituição. Tá? Então, o resumo aí, quem quiser ingressar na Marinha, né, pode entrar como marinheiro, nessa escola de aprendizes que eu comentei, nessas 4, né, como com 15 anos ali, com ensino fundamental no Colégio Naval, lá em Angra, né, com ensino médio de escola naval, que realmente é mais de carreira, e depois se formar e ingressar de uma maneira geral. Tá ok? Então vamos voltando agora à sua pergunta, Rússio. Nossa Marinha, né, o principal objetivo, propósito da Marinha é a segurança nacional em relação ao que se tange a poder marítimo, né? Então a Marinha hoje, ela tem, na verdade, ela é dividida para facilitar em áreas, assim como a própria aeronáutica e o próprio exército, né? Nós temos 9 distritos navais, né? Esses distritos navais, as sedes são normalmente nas capitais, né? Então Manaus tem o 9º distrito, né? Então Manaus, na verdade, já é voltado para o quê? Marinha dos Rios, né? Belém, que aí Rio, e na verdade também aquele litoral maravilhoso, hoje a gente verificou a COP30, foi em Belém, fica nosso 4º distrito, né? Temos em Natal, né? Sudeste, que realmente a concentração hoje, né, da nossa Marinha praticamente é no Sudeste, fica aqui no Rio de Janeiro, né, então a grande parte da Marinha fica aqui no Rio de Janeiro, né, no Sul e também no Centro-Oeste, né, no Centro-Oeste, em Ladário, né, do lado de Corumbá, que também é Rio, né, a Marinha de Rio, né, que na verdade não está voltada realmente para o mar, como você bem explicou, que praticamente o nosso comércio todo, mais de 90% todo o comércio, né, em relação a... passa pelo nosso mar. Então a Marinha hoje, ela trabalha dividida por esses 9 distritos. A nossa esquadra, onde fica realmente o poder, os navios, né, as aeronaves em si, fica realmente sediada aqui no Rio de Janeiro, né. Nos distritos tem as diversas flotas também, as flotilhas, né, que pode apoiar a Marinha nesse cumprimento da sua missão. Nosso diretor, e nesse, o senhor disse que o senhor chegou até ir para o Líbano, por exemplo, saiu do país. Quer dizer, o Brasil também tem, através das suas forças armadas, quer dizer, essas missões ou essas designações. Como é que acontece isso de alguém das forças armadas sair do Brasil e ir para uma unidade de representação internacional? Eu fiz a missão de paz no Líbano, a missão de paz Líbano 10, prestando apoio ao país, vamos com um navio da Marinha até a localidade, fazendo patrulha
E como o Líbano não tem praticamente marinha, por causa dos conflitos, a gente fica com um mediador de paz. É uma missão de paz para evitar que entrem contrabandos, armamentos e drogas no país, fazendo uma proteção da sua costa, navegando por pelo menos 6 meses lá, não continuadamente. Navega-se 15, 20 dias, atraca, recebe insumos, troca o navio, que são 5 navios, agora a missão de paz foi encerrada, mas se troca os navios, são 5 ou 6 navios rodando de todas as marinhas do mundo, e o comando é um almirante brasileiro. E no meu caso, eu vou como médico, para dar apoio à saúde física e mental da tripulação. São 2 médicos e nós ficamos navegando continuadamente, apoiando os navios, desde a apreensão de armamento ou qualquer outra atividade. Foi uma experiência de vida muito boa, poder ajudar o próximo, porque o Líbano sofre muito com os seus problemas pessoais, políticos, e uma tropa de paz, como a gente chama, os boina azul. Eu fui boina azul, que é uma coisa interessante, né, pela ONU. Muito interessante. 2 das questões que têm afinidade. Eu estive antes, em torno de 20 dias antes de estourar a guerra, eu estava em viagem ao Líbano, tá? E conhecendo aquela terra linda, maravilhosa lá, e fiquei muito encantado, obviamente, vendo muito da destruição que a guerra deixou, mas o reconhecimento, até porque o Brasil, nós temos mais libaneses aqui no Brasil do que no próprio Líbano, né? São Paulo, se fosse um país, seria um país quase que maior do que o Líbano em função dos libaneses ali. E o Almirante trouxe uma questão, Almirante, eu sou filho de marinheiro. Meu pai ingressou no Ceará e chegou a tenente, falecido já, chegou a tenente depois na Marinha, na época depois teve um cargo de confiança no MEC, né? E a época do governo militar, naquela ocasião. Então, sei bastante, conheço bastante da Marinha. Mas queria trazer uma questão seguinte. Recentemente nós tivemos aqui a representação do Exército. E as pessoas podiam dizer o seguinte: vocês trouxeram o Exército, agora está vindo a Marinha, daqui a pouco só falta a aeronáutica. O programa foi dominado pelas Forças Armadas, você tem um sentido militarista, vocês têm um sentido. Eu acho que é importante isso, coincidentemente, mas também no sentido de quê? Da valorização e do reconhecimento. A gente vive um momento de extremismo no país, e que ninguém ganha com isso, né, em qualquer situação, né? Mas eu acho que é importante em que a gente restabeleça, reconecte aquilo que nós temos de valor. A gente fala no marketing, a gente fala o seguinte: preço é aquilo que a gente paga, valor é o que a gente leva para casa. Então, eu vejo com certeza as Forças Armadas no nosso país, elas têm um papel que há que se ter valor, há que se ter o reconhecimento. E o nosso papel aqui é de trazer o conhecimento, tá? Então a gente fala do reconhecimento, mas é trazer o conhecimento. Se você não conhece, você não pode amar, você não pode trazer como pertencimento. Na nossa cidade aqui, onde é a sede do programa, nós temos uma base naval. Tá? Então, por exemplo, eu nasci no sanatório naval. Meu pai morava em Friburgo, o senhor até me falou em cima, eu nasci, e logo depois, 2 anos depois, 4 anos depois, foi fechada ali a maternidade. O senhor me falou sobre o volume nesse sentido, que o senhor pegou material histórico. Então é o seguinte: nós temos uma contribuição muito efetiva, porque muitos daqueles marinheiros ao tempo, eles se fixaram aqui na região, tá? E trouxeram uma contribuição bastante efetiva. Mas a gente precisa avançar para a gente mostrar o que a gente faz aqui. A gente democratiza o conhecimento, a gente traz aquilo que nós não temos, né, que são dados, informações, que decodificado leva ao conhecimento, que as pessoas possam se apropriar, que quem, ao entrar ao programa, possa ter aí uma imagem ou ter um conhecimento, e ao sair, possa sair melhor, pelo volume de conhecimento, de informações, de dados, que possam se apropriar disso e possam fazer a diferença em suas vidas. Então, eu iria um pouco mais agora para dizer o seguinte: como é que hoje, tá, os dois, podem dizer, repercussão da Marinha
da Marinha hoje com relação ao acesso. As pessoas entram hoje na Marinha em função do deslumbre, do encantamento, ou é pela carreira? Como é que é a forma que hoje, quem está na sociedade, porque a sociedade é dinâmica. Nós temos tido, ao tempo de vocês, entrava de alguma forma. Né? Mas hoje, quem é esse novo, hoje, que entra na Marinha do Brasil? Uma boa pergunta, na verdade, né? Perfil dele, né? O perfil, na verdade, hoje, você falou muito bem, né? Em relação à formação nossa. Se você parar para pensar, isso eu já tive a oportunidade de falar numa entrevista que eu dei, né? O perfil da hierarquia, se parar para pensar na hierarquia, né? A hierarquia nada mais é do que educação, né? Então, na verdade, né, eu comentei isso numa entrevista. Se eu estou no ônibus, né, e eu sou um sargento, e chega um tenente, eu cedo meu lugar para o tenente. Né? É a mesma coisa se eu estou no ônibus, eu sou mais novo, certo? E chega uma pessoa de mais idade, é de bom tom que a pessoa mais nova ceda o lugar para a pessoa mais velha. Então a hierarquia tem muito a ver com essa parte da educação. Então, neste ponto, é isso. Hoje em dia, a liberdade, hoje os jovens que estão nos escutando nesse programa, né, a liberdade, né, hoje é tudo, liberdade. Eu tô com um filho de 19 e um filho de 25. Ah, pai, então eu tô liberdade, na qual essa hierarquia, essa formação militar vai um pouquinho de encontro. Né? Não vai ao encontro, porque realmente hoje... Um pouco, então, né? É uma prisão. Mas o que acontece? Mesmo assim, ainda digamos... Ainda temos os concursos ainda são muito disputados, as pessoas buscam realmente ao ingresso nas forças. E, logicamente, lá nas forças você acerta. Tem a parte de adaptação, né? Como tudo tem uma parte de adaptação, normalmente depende dos cursos, depende também das forças, né? Normalmente varia de uma semana a um mês. Nessa adaptação, se a pessoa realmente, o jovem, né, ou a pessoa que já está formada, né, que entra, como eu havia explicado, não se adaptaria, ela pede para sair. Mas hoje... Na verdade, não muda muito em relação ao passado, mas a dificuldade é essa, né? Porque hoje a hierarquia, a disciplina, ela vai muito contra o que realmente estamos nessa geração, né? Na geração de hoje. Eu ouvi da representação aqui do Exército dizendo o seguinte: há também uma evolução interna, desculpe o termo, eu não sei se seria evolução, mas um entendimento, né? Ou também não diria que é um avanço, porque isso naturalmente a gente acompanha a sociedade, né? Que hoje não existe mais, porque nós estamos aqui com relação ao Exército falando o seguinte: o aluno precisa no Exército, se tinha uma imagem que havia castigos, e se não fizer coisa nesse sentido, tem uns trotes ou situações iniciais que às vezes leva ao extremo. Quer dizer, hoje não existe mais. Hoje não existe. Acho que é importante que se fale. Não, hoje isso. Nós estamos falando do início de carreira, né? Porque isso tem para que se possa quebrar esses tabus também, né? Não, isso não existe mais. O que acontece? Que o Almirante estava falando, que você deve ter mesmo problema como empresário. Essa geração nova é muito fugaz, muito volátil. Então, tem que prender a atenção dela, ter um poder bom de convencimento para ela gostar. Então, é um envolvimento de ambos, tanto do mais antigo, como eu, como diretor, como os mais novos, para poder ter essa troca de aprendizado. Porque eles são muito imediatistas. Então, porque daqui a 2 anos você vai ser promovido. Mas eu quero ser promovido agora. Então, isso é a dificuldade dessa geração nova se adaptar com as instituições, com o emprego, qualquer tipo de emprego, e por isso que a Marinha é muito procurada. A gente tem aqui, no sanatório especialmente, são 210 militares, 50% é de temporários. Eu tenho 80 marinheiros. Todo ano entram 40 marinheiros recrutas da região. Então, eu formo um militar, formo a pessoa. A pessoa entra sem saber fazer nada, ou com pouco aprendizado, só com a instrução do colégio, e sai com a profissão. Hoje vou dar um exemplo, o barbeiro está de férias, tinha um marinheiro que corta cabelo, ele aprendeu a cortar cabelo, corta o cabelo dos seus pais, vai embora da Marinha com uma profissão, entendeu? Então, assim, eu tive um motorista que foi embora, ele tirou a carteira D,
de dirigir ambulância, está dirigindo ambulância no meio civil. Então, a Marinha tem uma integração muito grande com o Friburgo, com a cidade, porque ela presta um apoio social indiretamente. Então, com os marinheiros, com os temporários, porque depois de 8 anos eles vão embora e saem com uma profissão. Então, assim, é essa relação que a gente tem muito íntima com a cidade. O Miguel falou importante aqui, né? Na verdade, né, os marinheiros, né, tem um serviço militar obrigatório. Isso, né? Então o pessoal faz 18, ele ingressa nas Forças Armadas. Hoje o ingresso ele se inscreve pelo Exército, depois é distribuído Marinha Aeronáutica e os que permanecem no Exército. Então hoje, em relação à procura, né, para quem quer servir é difícil, para quem não quer servir é dispensado. Então, aquela sua pergunta, né, foi bom até o Comandante comentar, hoje é difícil a pessoa servir. Porque a procura para servir, fazer o serviço militar obrigatório é maior do que o número de vagas, né? Então é isso. Então é interessante e, logicamente, desse grupo, né, em torno de menos de 20%, em torno de 10% é aproveitado. O restante é um ano, serviço militar obrigatório, eles vão embora, né? E esses 10%, 15%, depende do ano, né? Depois de 8 anos também vão embora. Né? Ficam até 8 anos. Só podem, são temporários, né? Ficam 8 anos. E a procura é muito maior. Então, hoje, o serviço militar, meu filho não quer servir, não vai servir. Ele pode chegar até a etapa porque tem mais voluntário do que agora. Logicamente, os pais, né? Eu vejo isso pelo meu filho, ficar nervoso, eu não vou ser dispensado, vou servir, vai na última etapa e na última etapa liberam. Né? Mas está na faculdade, ele vai para a faculdade, vai ser e tal. Mas no final, né, levando alguns sustos até lá, porque é chamado para fazer uma coisa, até no ponto, ele é liberado. Mas o resumo é o seguinte, a busca é muito maior do que a quantidade de vagas, devido a isso. Nós falamos aqui há pouco com relação à COP. Né? Agora estamos vivendo o momento da pós-COP, mas a COP ela continua. Né? Continua. O presidente da COP ele permanece até a próxima, coisa nesse sentido. Mas há um termo que a gente fala, a gente precisa aqui a gente abrir para que a população possa ser detentora do conhecimento, da informação. A gente falou aqui em Amazônia Azul. Né? Então, acho que é importante que a gente possa aqui falar assim, mas a Amazônia é verde? Né? As pessoas não falam que a Amazônia é o pulmão do mundo e coisas nesse sentido. Aí a gente vem agora mais recente, né, com esse termo. Eu queria que os dois pudessem tratar um pouco, assim, bem didaticamente, a Amazônia Azul. O que é a Amazônia Azul? Nós temos Amazônia Verde e Amazônia Azul? Boa, excelente pergunta. A Amazônia, né, a Amazônia Verde, nossa Amazônia, nosso pulmão do mundo, que diz que é pulmão, né, na verdade, logicamente, é um dos pulmões, porque o mar também é o que mais, onde vem a maior quantidade de oxigênio nossa, né? Então era muito voltada, né, isso aí, nas últimas décadas, muito voltada à Amazônia, né? E como você comentou, a importância do comércio passa todo pelo mar, né? Mais de 90%. Petróleo hoje, né? A COP, preocupação com petróleo, margem equatorial, etc. Quantidade de petróleo nossa, mar. Então, muitas coisas, tudo no mar. E o nosso mar ali não tinha tanta importância que nem nossa Amazônia Verde, que é uma Amazônia, na verdade. Então, esse nome veio, né? Na verdade, foi o Almirante Guimarães Carvalho que voltou com esse nome, né? E a Amazônia Verde logicamente, praticamente, a região norte, né, pega um pouquinho do centro-oeste, né, a Amazônia Legal, né, e um pouquinho também ali do nordeste, que é um pouquinho maior do que a nossa região amazônica, para quem sabe, é um pouquinho maior, né, e tem a Amazônia Azul, devido à importância, como é importante também a Amazônia Verde. Então, a Amazônia Azul é essa importância do mar para nós brasileiros. Né? Então, só aquele resumo que eu falei, é o petróleo, todo o comércio, mais de 90%, passa por nossa Amazônia Azul. É interessante que o brasileiro ele não sabe da força do mar, né? Da força efetivamente que o mar é um grande canal, o mar é uma grande estrada. Tá? O Brasil, alguns anos atrás, fez uma opção, né, política no sentido do esvaziamento, por exemplo, na parte de trilhos, para que pudesse investir e hoje a gente está pagando, né, pagando um preço com relação a isso. Mas se fala também, só dando sequência um pouco, quando se fala da Amazônia Azul, quando se fala da parte da Marinha, que hoje transporta ali os produtos, quer dizer, nós
temos a possibilidade de ainda ampliar bastante, né, esses canais, essas rotas. Tá? E isso, naturalmente, favoreceria muito, com certeza, os preços, o custo hoje. Alguma coisa que você pudesse esclarecer, porque é só para a gente poder dizer, é uma estrada, você tem uma estrada, né, do mar. Né? Então, é só para que você pudesse esclarecer, porque tem gente que nunca pegou um navio, nunca viu, quando você está ali, de repente tem um cortando de um lado, um vindo com mais velocidade. Explica, por favor, como é que é essa coisa? Bom, sem comentar em política, mas na verdade hoje o Ministério do Transporte ele está fazendo uma boa propaganda, um planejamento em relação a aumentar a cabotagem. Cabotagem, na verdade, o que é? Sai de um porto, vai para um porto aqui do Brasil. São, digamos assim, de distâncias curtas. E isso facilita, você não está na estrada nem nada, então cargas grandes, né? E é muito mais barato, né, se os portos puderem receber, né, você fazer através de navio. Então, aqui, Rio de Janeiro. Então, vamos lá, sai as uvas aqui, os morangos aqui de Friburgo, vai lá para o Rio e vai lá para o Nordeste, porque eu acho que morango não tem muito morango no Nordeste. Né? Então, se puder fazer isso através dos nossos portos, é uma economia muito grande, já que pela estrada é muito caro. Logicamente, atrás disso, é uma coisa simples. Então, por que a gente não faz logo isso? Você tem, os portos têm que receber. Para o navio atracar no porto, né? O que tem que ter? Tem que ter a profundidade, porque senão o navio não passa. Né? Então, alguns portos tem que fazer a dragagem. O que é a dragagem? É tirar a areia, tirar o que tem lá para aumentar essa possibilidade do navio ingressar nos portos e levar essa mercadoria. Ah, tem vários portos, então isso é importante também. Pô, tem vários portos, bacana, mas alguns portos estão limitados a navios com calados menores, quer dizer, não pode entrar um navio grande, um superpetroleiro ou coisa maior. Né? Se você melhora essa infraestrutura portuária, você consegue realmente fazer, poder receber isso aí, e isso facilita e fica muito mais barato do que a estrada. Né? Assim como as ferrovias. Ferrovia é excelente, né? Temos que realmente investir em ferrovia. Também temos muito aqui, vou falar um pouquinho de ferrovia. Aqui o Sudeste e tudo mais. Quando tem serra, não sei se a ferrovia é mais barata ou então realmente a rodovia. Então temos que verificar, analisar. Mas está sendo feito um trabalho muito bacana. Agora tem que botar em prática, é custo, é infraestrutura, é investimento. Né? O Brasil hoje está mal de verba para você poder investir, mas em relação a isso, eu acho que está um trabalho bom. Se nós investirmos nos nossos portos aqui, eu acho que o custo de transporte, aquele custo do Brasil, vai ser bem reduzido e a Amazônia Azul realmente vai crescer mais como deve. Né? E realmente essa infraestrutura nos portos aí vai ser excelente. Comandante, diretor do sanatório, Marinha Mercante. As pessoas às vezes têm a coisa, Marinha. Meu filho trabalha na Marinha. Aí é Marinha Mercante. As pessoas às vezes talvez não tenham essa distinção. Acho que no momento, ou qualquer um dos dois fique à vontade com relação a isso. Distinção entre uma e outra. Só voltando à história, pessoal mais leigo, uma tonelada de alimento sai muito mais caro transportar por caminhão do que por trem. E sai muito mais caro o trem do que o mar. Porque tem a capacidade muito maior pelo custo de petróleo para transportar. Então sai muito mais barato. Por isso essa tentativa de utilizar o mar, como o Meire está falando. O grande problema é o custo da infraestrutura para montar a estrutura de transporte. Pelas dragagens, pela preparação dos portos e tudo. Você está me provocando aqui para um assunto que nós fizemos agora, o último programa, que é a questão da transição energética, né? Então, quer dizer, o Brasil com a questão, nós somos hoje um país aí que somos uma potência aí na questão do petróleo, mas tem essa coisa hoje que o mundo debate a transição. Em que momento, né, e de que forma os países hoje deverão, em função da mudança climática, que se lá na frente vocês tiverem interesse também falar, fiquem à vontade também, mas que tudo tem a ver, porque nesse impacto hoje que vem trazendo essa questão aí do mundo e do clima, do 1,5 grau, coisa desse sentido, tem impactado muitos mais. Mas vamos ficar, daqui a pouco vocês falam, mas só para a gente voltar. A marinha de guerra, que a gente fala que é a marinha do Brasil, são os navios militares que prestam segurança por toda a Amazônia Azul. A marinha mercante é transporte de material pessoal, transporte de insumos, petróleo, navios, transporte de soja.
Então, a formação desse oficial da Marinha Mercante é feita pela Marinha do Brasil. Ele fica 3 anos, não, Almirante? 3 anos. Ele pode explicar melhor, faz a formação e ele é integrado no mercado de trabalho para ser oficial de máquinas, comandante, oficial de convés da Marinha Mercante. A diferença basicamente é essa. Almirante, aqui eu já fazendo algumas reflexões e provocações já naturalmente, já passamos um pouco da metade do nosso programa, veio o seguinte para o senhor. Defender o mar é defender o Brasil invisível? Boa pergunta. Defender o mar é defender o Brasil visível e invisível. Então vamos dar um exemplo aqui, puxar para Friburgo, para também te provocar. Então a segurança da nossa Marinha, né? A Marinha, ela faz a segurança do nosso Brasil. Então a gente verificou, Primeira Guerra, Segunda Guerra, aí os afundamentos do navio mercante, que eu comentei. A Amazônia Azul passa tudo, 90%. Então a linha de comunicação, quer dizer, o abastecimento do navio, e você não deixando entrar o que é importado aqui no Brasil através do mar, você realmente acaba força o país a se render, como aconteceu na nossa Segunda Guerra, na nossa Primeira Guerra. Aqui, na verdade, o que aconteceu aqui em Friburgo, né, é que quando o Brasil declarou guerra, né, na Alemanha, os navios mercantes que estavam aqui, os alemães, foram presos e alguns trazidos aqui para o sanatório naval. Então, na verdade, aqui em Friburgo, ficaram presos no sanatório naval, esses alemães. Então, a Marinha, né, o que estava fazendo? Provendo a segurança, né, segurou os navios aqui, porque nossos navios tinham sido afundados, vários navios mercantes. Né, então, a Marinha provendo a segurança e a importância da Amazônia Azul em relação a esses navios que vinham os nossos navios estavam exportando e importando material. E aqui em Friburgo ficaram aqui os alemães. Dentro dessa... Uma curiosidade. Eles construíram, eles ficaram presos, construíram seus alojamentos, que a gente chama de barracão. Tem madeira, agora não pode cortar, mas antigamente cortaram a madeira e construíram os barracões que eles habitaram ficaram presos aqui. E a maioria dos alemães, quando acabou a guerra, se integrou na cidade de Nova Friburgo. E foram grandes responsáveis pelo processo de industrialização. Sim, sem dúvida. Eu tive a oportunidade, na ocasião como vice-prefeito, de fazer uma ida à Alemanha, a Freiburg, em Brisgau, na Floresta Negra, porque aqui nós somos colonizados por suíços. A gente fala em colonização, as pessoas que estão ali nos vendo, colonizado, colono, então, mas essa a nomenclatura. Vieram para cá colonos num acordo, né, com o rei de Portugal à época, e vieram para cá então os 2.000 suíços, e aqui começou a nossa história, que hoje nós estamos vivendo aqui. Mas em seguida vieram os alemães, mas nessa segunda grande leva foram os alemães que ficaram acautelados aqui no sanatório naval, que quando o senhor falou que se fixaram aqui, né, eles estavam com tamanha afinidade e tinham expertise na parte mecânica, principalmente, e foram responsáveis. Então, voltando, eu estive na Alemanha para contar essa história, que a nossa vinculação ela era também muito forte e nós éramos devedores ao povo da Alemanha, né, que desconhecia que nós tínhamos essa formação nossa num momento, historicamente, lá atrás, mais de 200 anos, né, e mais recente, né, quando desse acautelamento dos marinheiros e da Marinha Mercante aqui, e ficaram aqui. Então, nós hoje somos polo nacional metal-mecânico, muito por conta disso, somos polo do vestuário, muito por conta disso, somos polo têxtil, muito por conta disso, né? E fiz lá fazer uma provocação da possibilidade de fazermos uma irmanação com a cidade de Freiburg, lá então na Floresta Negra, porque a irmanação nossa era com Friburgo, Canton de Friburgo, na Suíça. Tá? Então, era um príncipe Zering, acho que do século XII, fundou cidades, entre elas a cidade de Friburgo, na Suíça, e então nós somos, a Alemanha eram nossos avós. Então, só para fazer também como curiosidade,
da importância que a Marinha teve. Obviamente, a gente não gostaria disso, né? Mas que foram tão bem cuidados ali que resolveram permanecer. Mas eu queria trazer uma questão, que é uma questão seguinte, já que estavam falando em Amazônia Azul, falamos em Marinha Mercante, e também com um programa, acho que ele está também de caráter também educativo e elucidativo, falar, por exemplo, eu sou um pouco jovem, e um pouquinho lá atrás, na minha juventude, eu peguei essa coisa da 200 mil milhas. O que significa isso de você ter aí o território brasileiro, eles avançam, tem a praia ali, tem a areia, né? Como é que pode? Aí fala espaço aéreo e tal, e aqui, como é que é essa coisa de milha marítima? Explica pra gente, por favor. Bom, como eu sou de aviação aqui, as 200 milhas marítimas, né, o nosso mar, né, vamos lá. A milha marítima, né, 1.852 metros, que é a milha também de toda a navegação aérea, né? Em alguns países, né, até Estados Unidos, aí tem a milha terrestre, que se não falha a memória é 1.600, é menor. Mas hoje, no mundo, quem anda no mar e quem anda no ar, qualquer empresa chinesa, qualquer uma, né, é 1.852 metros. É um pouquinho menos de 2 quilômetros. Quando a gente está ali no avião, vendo aquela telinha... Aquela telinha não tem. Alguns velocímetros dos carros ali, carro diferente, né? 1.600 porque não aderiram aí, né, o sistema métrico. Mas milha é isso. E milha por hora é nó. Tanto nós, o navio anda a 20 nós. Anda 20 milhas por hora. Okay? Então, hoje, né, na verdade, o que está internacionalmente, o território, né, o litoral, ele vai até 200 milhas. Então, isso daí é do país, né? Até 12 milhas é o mar territorial. Então, o país tem direito a fazer tudo. O navio que entrar ali tem que avisar o país, né? Então, as 12 milhas, que são um pouquinho menos de 24 quilômetros, 22 quilômetros, se alguém entrar hoje, então vamos aqui descer na praia, né? Vamos ali no Rio de Janeiro. Você, a partir das 22 milhas, se algum navio quiser entrar, ele tem que avisar o Brasil, porque ali é Brasil, mar territorial brasileiro, para sobrevoar, é como se fosse um território. A extensão vai... E de 12, né, na verdade, de 12 milhas a 24 é uma zona contígua. Para ser rápido aqui, digamos assim, uma área de transição. E das 24 até terminar as 200, quer dizer, até 200 milhas ali, né, essa nossa plataforma que a gente pode explorar o que está no subsolo. Então, é do país. E o Brasil, a Marinha fez um trabalho maravilhoso, né, conseguiu várias, porque nossas ilhas, nós temos diversas ilhas, temos a Ilha de Trindade, que fica ali na latitude de Vitória, né, fica afastado ali de Vitória, 600 milhas de Vitória, um pouco menos de 1.200 km de Vitória ali. Né? Então, ali ao redor, nós temos 200 milhas de mar territorial e ampliou, então, o nosso mar territorial. Assim como na parte norte do país e na parte sul também, essas plataformas, estão fazendo diversos trabalhos ampliando essa extensão de 200 para 350 milhas. Com isso, o que é? Que está no subsolo passa a ser do Brasil. O Brasil já conseguiu várias ampliações dessa nossa Amazônia Azul, né, essa ampliação, e um sucesso, um trabalho muito bacana que o Brasil está fazendo e quase ninguém conhece esse trabalho que o país está desenvolvendo. Basicamente, por quê? Porque a plataforma continental ainda é terra do Brasil debaixo d'água. Por isso, os 350 milhas. Porque ainda é território brasileiro. Embaixo d'água e está a nossa plataforma como se fosse a terra. A extensão da terra. Esse trabalho aí a Marinha está fazendo para ficar claro aí. Almirante, tem uma outra fala aqui, que é um pouco de uma certa complexidade, mas eu ouvi em certo momento falar isso aí e estou trazendo para cá. Aí vou trazer uma questão. Por que um país continental, nós falamos que o Brasil é um país continental, né? Como a Marinha vê isso, né? Não pode ser um país de costas para o mar, né? Muita frase. Pode falar. Na verdade, não pode ficar de costas para o mar, porque você 7 mil e poucos quilômetros de litoral, né, essa importância toda, né? Então nós temos que realmente desenvolver um trabalho que a Marinha faz, como esse das plataformas, aumentando, né, o mar territorial das 200 milhas em alguns trechos do Brasil, ampliando essa nossa Amazônia Azul, é algo muito desconhecido, né? Essa confusão que o pessoal, como havia comentado, o pessoal confunde
Oh, que bom, você pode ver a marinha mercante com a marinha de guerra. Isso é muito desconhecimento ainda da nossa população. Então a gente tem que realmente verificar a importância em relação até verba e orçamento. Né? Em média, o orçamento nosso das Forças Armadas, né, é em torno de 1,5% do PIB. Né? E estamos tentando agora, tem uns projetos aí para alcançar 2%, para tentar realmente fazermos aí direito para essa imensa Amazônia Azul e protegermos, né? Protegermos isso daí. São as plataformas ali na altura de Macaé, né? Agora no Equador, essa exploração que vamos começar a fazer, se tiver certo ali, perto da entrada ali da Foz do Amazonas. Então, a importância desse nosso comércio, viu? Primeira e Segunda Guerra, né? Os alemães que ajudaram aqui. Então, isso é muito importante. Temos realmente que ampliar hoje o orçamento nosso, realmente ainda é restrito, né? Então, por isso, eu acho também esse costa para o mar, né? A gente pode virar um pouquinho e ver essa importância. Mas está melhorando bastante. Eu acho que o Brasil hoje, né, com essa propaganda, essa Amazônia Azul, eu acho que estamos melhorando, mas ainda estamos muito aquém. Né? Muito aquém do que realmente a gente precisa melhorar. Eu queria atropelar, Rússio. Eu queria contar um pouquinho o que a Marinha veio fazer aqui em Friburgo. Contar a história do sanatório. Já que já está no terço final aí. A Marinha veio para cá em 1910. Comprou a casa de caça do Barão de Nova Friburgo. Comprou dos familiares. De 1910 para cá, e a Marinha montou um hospital para tratar a doença chamada beriberi, que é a falta de vitamina B1, que até a década de 30, de 1910, achava-se que era infecciosa, e se descobriu que é falta de vitamina. Aparecia na pele? Dava fraqueza, descamava a pele, e aí... Parecia que era contagiosa. Né? Confusão, a pessoa ficava com confusão mental, e aí um marinheiro com alimentação ruim em alto mar, ficava com deficiência de vitamina, vinha para cá, se alimentava bem e tinha bons hábitos, dormia cedo, fazia atividade física, e com isso ele ficava curado. De 1930 para frente, começou a funcionar um ambulatório com uma maternidade, cirurgia, tanto que você nasceu lá. E se construiu em 1936, depois que perdeu a finalidade de internação pela beriberi, um hospital de tuberculose e tisiologia, que é inaugurado em 1936. Hoje, atualmente, é desativado e virou o Timoneiro, que é uma área recreativa social da Marinha. Também dos marinheiros, né, da população da Marinha, que era portadora e tal, que adquiria a tuberculose, as doenças pulmonares. Então, de 1936 até 91, internou tuberculose para tratamento. E se tratou com antibiótico a partir de 60. E aí as pessoas tinham várias enfermarias, ia melhorando, ia mudando de enfermaria até ir de alta e ser reintegrada à sociedade. E ficou muito próximo, porque Friburgo e o sanatório, pela estrutura, o apoio da cidade, a gente foi muito apoiado pelas freiras vicentinas na época, moravam do lado do Hospital de Fisiologia. Essas casas atualmente viraram moradia de militares que trabalham no sanatório. Então, e a partir de 2000, o Timoneiro virou um hotel não é um hotel, é uma área recreativa, que eu não posso chamar de hotel, e foi construído uma outra área em 80, que é a Casa Velho Marinheiro, que a gente fez um acordo com a Cianf sobre a parte de usar as instalações e tudo. Nós estamos chegando já, o papo está muito bom, mas nós estamos chegando já, faltando 10 minutos só. Eu queria explorar um pouco o Almirante, porque no currículo dele aqui, eu vi da formação dele dentro da Marinha, que ele trabalhava na parte de aérea e tal, e a gente via, a gente está acostumado a ver filmes bacanas, aqueles filmes todos que tem, aqueles porta-aviões e coisas nesse sentido. Depois você falou, eu vejo aqui também a questão aqui dos helicópteros em São Pedro da Aldeia e tal. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa questão, quer dizer, hoje dessa parte aérea, que o senhor foi, como é que isso repercute, funciona e tal, só para porque é algo novo, pessoal.
Bom, na verdade, eu acho que é uma coisa que gera curiosidade, né, para todo mundo em relação a essa parte. Então, vou voltar aqui da captação, estava conversando até com a Helena, na viagem que nós fizemos ali para o Arraial, em relação à captação. Filmes, né? Falou de Top Gun, todo mundo assistiu Top Gun e tudo mais e tal. O primeiro Top Gun em 86, né, em relação à captação, em relação a essa propaganda, né, a quantidade de gente que entrou, né, que tentou ser piloto, né, aviador naval americano, depois do filme tem 400%. Olha só, viu? Olha como o marketing faz sentido também a minha curiosidade. Como o marketing é importante. O Brasil, na verdade, nós tivemos o Minas Gerais, que foi comprado na Inglaterra, foi reformado na Holanda, chegou aqui, se não falha a memória, em 1960, Minas Gerais, um grande navio, deu baixa em 2001, quer dizer, a Marinha Brasileira tinha um porta-aviões que lançava aeronave, né, que na época era a aeronave da FAB, e esse navio, com a compra do nosso porta-aviões em São Paulo, ele deu baixa em 2001, ficou o nosso porta-aviões em São Paulo. Que alguns problemas, né, tivemos alguns problemas, máquina no São Paulo também deu baixa. Então hoje, né, a Marinha não tem um porta-aviões para lançar aeronaves caças, que é realmente difícil. São poucos países no mundo, né? Acho que quem acompanhou agora, né, o maior porta-aviões, né, o americano está lá perto do Caribe, ali, próximo da Venezuela. São poucas marinhas do mundo que têm porta-aviões. E para fazer que nem os Estados Unidos, lançar, né, lançar realmente livre, o que é lançar livre? Na catapulta. Vai, depois pega o avião através dos ganchos, que são pouquíssimas marinhas. E nós, né, a Marinha Brasileira ainda tem essa capacitação, só não tem os navios hoje para requalificar os pilotos e isso. Então, na verdade, me perguntam também, é fácil você pilotar um caça, você é piloto, então a caça do helicóptero é uma diferença estúpida. Eu não piloto caça. O avião, o helicóptero, é muito diferente, né? Não é fácil você pilotar um avião caça e pilotar um helicóptero. Para você fazer uma formação para ser piloto de caça, normalmente em torno de 3 anos para pousar num porta-aviões. Aqui eu repito até a frase do astronauta quando pousou na Lua, isso aqui é fácil, o difícil é pousar no porta-aviões à noite. Olha só. Então, na verdade, é isso. Não tem algumas particularidades aí do avião para o helicóptero, mas é uma especialidade muito interessante. Comandante, nós estamos aqui com 8 minutos para terminar. Isso. Eu sempre falo o seguinte, quando chega esse momento, dizer o seguinte, o que o senhor veio aqui para falar que não pode deixar de falar, que se sair daqui, a sua assessoria, em casa, os seus amigos vão falar, você foi lá no programa, você falou tanta coisa, mas não deixou de falar isso. Então, eu já estou avisando, porque só fica à vontade aqui para a gente começar já. Mas tem uma pergunta depois difícil para o senhor, tá? Difícil para mim, né, de fazer. Basicamente, o que eu queria falar, o que a Marinha faz pela cidade de Nova Friburgo, o que a gente tem aqui. Além dos 2 áreas recreativas, que é a Casa Velho Marinheiro e o Timoneiro, que é do abrigo do marinheiro, o sanatório, além de formar militares temporários para servir a Marinha, são 40, 50 por ano, que são inseridos com uma profissão no mercado de trabalho. Nós temos uma escola chamada Escola Municipal Marcílio Dias, que é mantida pela Marinha no território, no terreno da Marinha, e só a prefeitura só fornece os professores e os diretores. Pintura, manutenção, tudo é conosco. Outra coisa que nós temos o Profesp, que é o Programa Força no Esporte, que pega o menor carente, que estuda e vai 2, 3 vezes pela manhã ter aulas de esportes, socialização, toma café, almoça e vai para o colégio. Então, assim, esse tipo de coisa, além de interação com a cidade, apoio, infelizmente, a gente apoiou de forma firme no acidente de 2011, tendo um hospital de campanha, ajudando a cidade. Então, assim, a Marinha está sempre ao lado do friburguense, porque uma coisa sobrepõe a outra. É um ajudando o outro. É basicamente isso que eu não podia... Mas pode perguntar. Claro. Almirante, a gente vê o seguinte, todos os dias nós estamos vendo avanços com relação a movimentos aí de guerras no país, né? A questão da Ucrânia, né? A questão da Ucrânia e da Rússia, a questão agora mais próxima
agora com relação à Venezuela, a própria Venezuela, o senhor falou ali do Mar do Caribe, Sul, coisa nesse sentido. Diante disso, a gente sempre falou o seguinte: o Brasil é um país pacífico. Não sei se foi sorte ou não, mas falar do Paraguai, coisa nesse sentido, mas o Brasil tem se mantido aí de uma forma e reconhecidamente com isso, né? Mas diante das tensões globais recentes que eu passo aqui, como é que a Marinha acompanha esse cenário internacional? Como é que, mesmo estando hoje não tão na linha de frente, né? Mas o senhor naturalmente está envolvido sempre diretamente. O senhor nunca deixa de ser. Na verdade. Não tira. Não. A farda, ela está sempre colada na pele, né? Então, na verdade, hoje, a Marinha acompanha, né, na verdade, ela tem que se preparar, como sempre, né, agora, né, o problema da Ucrânia, vários problemas próximos ou posteriormente, mas quem conduz isso realmente é o nosso Ministério Itamaraty, né? Itamaraty realmente, ele que acompanha, ele que dá realmente, o Itamaraty mantém o país bem neutro, os posicionamentos, né? E a Marinha tentando se preparar. Eu posso dizer hoje, isso aqui eu falo, né? E neste comando agora, do nosso comando da Marinha, o comandante Russo, ele pode dizer que concentrou-se nos exercícios de lançamento de armas, né? Então, de bombas, de mísseis, para manter a Marinha, porque na verdade lançamento, se você não faz o lançamento, você não atira, você não está qualificado. Então, hoje, né, vale, se mantém, a Marinha se mantém, mas foi uma das preocupações que ele fez, isso pode te dizer, né? Voltando a Friburgo, quer dizer, essa relação hoje nossa, acho que é importante que a gente fale também, essa relação nossa lá da Casa do Abrigo, né, do Marinheiro. Do Marinheiro, que acho que é uma coisa que traz uma repercussão, acho que grande, que se eu pudesse falar alguma coisa nesse sentido, e os dois naturalmente têm, aí fica à vontade. Porque, eu peço, porque na verdade Abril, eu sou assessor institucional do Abril. Poxa, o pessoal que está nos escutando, e o Almirante falou várias coisas da Marinha, da Amazônia Azul, mas eu não podia deixar da Marinha, mas tem que falar logicamente que é importante aqui para nossa grande cidade aqui, para Nova Friburgo, né? O Abrigo, na verdade, é uma instituição voltada para qualidade de vida da família naval, né? Então, uma instituição paisana, mas voltada, mas ela é paisano, sem fim lucrativo, sem nada, mas voltada para a qualidade da família naval, então tem tudo a ver com a Marinha. Então, realmente, eu brinco dizendo o seguinte, que é o proprietário e o inquilino. O proprietário, dono do terreno é a Marinha, o inquilino é o Abrigo, que gerencia o que ele pega emprestado, né? Que é o velho marinheiro, que é o timoneiro, em outros lugares são vários clubes, são alguns lugares escolas, e proporciona uma qualidade melhor para a nossa família naval. E aqui hoje o objetivo, né, o Galo está com isso aqui, é trazer nossos marinheiros para cá, para relaxar, aproveitar essa cidade, né? Aproveitar a cidade maravilhosa que é Friburgo, está crescendo. Eu vira e mexe, eu estou aqui, já fui colher morango, não posso fazer propaganda não, mas na verdade já fui nos museus, né? Logicamente, a minha irmã, a esposa, tem que ir para as lojas aí, vestiários, tem de couro também, né? E nas cervejarias, então várias coisas aqui importantes. Então o objetivo principal hoje, né, do Abrigo do Marinheiro é melhorar essas instalações para poder receber a nossa família naval e eles desfrutarem do que essa maravilhosa cidade oferece aí para a família naval. Eu queria completar para o público que essa associação sem fins lucrativos. Então, a Marinha, instituição militar, a Marinha do Brasil, não dá dinheiro para o timoneiro. O que é timoneiro? O pessoal fala... É o hotel de trânsito, que vulgarmente chamado de hotel de trânsito da Marinha, de forma simples. Eu tenho a Casa Velha do Marinheiro e o timoneiro. É um hotel de trânsito que chama-se Associação Recreativa e Social. Ela é sem fins lucrativos e a Marinha do Brasil, instituição da Marinha, não põe dinheiro lá. Quem põe é os associados, a entidade do Abrigo. Não tem dinheiro público nenhum da Marinha nessa situação. Porque a pessoa chega e fala, tá bancando o marinheiro descansar. Não, isso não é função da Marinha. Ela é autossuficiente. Exatamente, é gerida por ela mesma. Próprio negócio, eu cedo o espaço, o terreno, e o Abrigo cuida
dessa... Apesar de pagarem a hospedagem também. Sim. Sim, nós pagamos a hospedagem. A Cianf, nós temos um convênio com a Cianf e, inclusive, foi ofertado aí para quem é da Cianf comprar a festa de Ano Novo também, que nós vamos fazer uma celebração de festa de Ano Novo pelo abrigo. E aí foi ofertado também que vai ter uma festa de fim de ano e de Natal. Nós estamos chegando ao final. Tá? Queria, estendendo um pouco aqui, 30 segundos para as despedidas de cada um e uma fala direcionada àquela câmera que está ali, para quem está em casa, quer dizer, por todo o Brasil e pelo mundo, onde possa estar falando. Aqui nós temos a representação da Marinha do Brasil, da Marinha de Guerra do Brasil. Acho que é muito importante isso. Estabelecer uma conexão com aquele que tinha, com aquele que não tinha, que a partir de agora passa a ter. Por favor. Bom, para quem está nos escutando, nos vendo aqui, né, eu acho um incentivo, sugiro que quem possa ingressar nessa instituição Marinha do Brasil, que é maravilhosa, né, e eu realmente incentivo. E agora, estando aqui pelo Abrigo do Marinheiro nessa cidade, espero que também quem esteja escutando esse bate-papo aqui, nos vendo, né, possa também se animar, o pessoal de Marinha e a família naval, que venha para cá, para o velho marinheiro, né, e para o timoneiro e desfrutar tudo que essa cidade aí tem para oferecer. Tá? Um prazer. Eu queria agradecer ao Roosevelt o convite, foi um bate-papo muito gostoso e se colocar à disposição da cidade para essas atividades que a Marinha oferta aqui. Tem algum endereço para a gente botar na tela? Que possa colocar? Depois a gente pode colocar, a gente coloca o endereço. Luana, só deixando claro que o abrigo não é só para quem é associado da Cianf e da Marinha. Não é para o público em geral, infelizmente, porque não tem capacidade. Exatamente. Mas com relação à própria Marinha, saber informações de ingresso, sanatório naval, coisas nesse sentido, nós vamos deixar na tela aqui a informação. Rebeca vai colocar aqui também com relação à associação comercial, como é que faz para que o associado, hoje nós somos a maior e mais representativa entidade empresarial do estado do Rio de Janeiro, em torno de 1.900 associados. Isso é muito importante a gente abrir. Então, é um momento, nós falamos na frente, aquela coisa, num certo instante era assim, hoje a Marinha do Brasil abre suas portas para convênios, né, como o da Associação Comercial. Fiquei muito contente de tê-los aqui, eu acho que é um prestígio para essa emissora, para esse programa. Agradecer aí e dizer do brilhante trabalho, Almirante, que o capitão Galo tem feito aqui, o diretor Galo tem feito aqui em Nova Friburgo, uma pessoa extremamente amistosa, que socializa as suas ações e com isso traz a imagem da Marinha, uma imagem com bastante leveza e bastante comprometimento, não somente com a cidade, mas com a imagem que, com certeza, cada uma das forças deve ter. Então, parabéns, doutor Vitor Andrade Melo Galo, cirurgião plástico, né? É um prazer tê-lo aqui. E, Almirante, satisfação, uma figura extremamente simpática, veio aqui à nossa cidade, nossos estúdios e trouxe esse recado e muito esclarecedor. Acho que a gente tem que dizer isso, acho que é a facilidade. Quer dizer, como disse, é um general, se fosse no Exército, que vem aqui na condição de almirante e vem aqui e se coloca de uma forma simples, né, bastante cortês, no sentido de trazer. Então, obrigado aos dois, obrigado à Marinha do Brasil pela sessão de vocês para poder estar aqui e dizer que nós estamos aqui sempre com esse propósito de fazer esclarecer, de poder tirar dúvidas. Você que está aí nos vendo, você pode aqui fazer o contato através da TV Zoom e se alguma pergunta chegar, naturalmente nós vamos encaminhar os dois com qualquer tipo de esclarecimento. Muito obrigado e até a próxima semana. Até lá.